Você conhece as 7 taças do Apocalipse? O livro de Apocalipse desvenda os derradeiros mistérios dos dias que antecedem a volta de Jesus, desde o surgimento do Anticristo e seu reinado sombrio sobre a terra até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento iminente de Deus sobre toda a humanidade. Ao mergulharmos nos relatos vívidos do apóstolo João, nas profundezas enigmáticas da ilha de Patmos, somos transportados para um mundo além do tempo. Este livro, além de pintar o fim dos tempos com uma linguagem poética, revela em seus versos os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. São manifestações poderosas da ira divina, descritas como cataclismos que transformarão o mundo. No livro sagrado, essas taças representam o desenrolar dos eventos finais da história humana. Desde a intensificação das pragas até o desfecho final, cada taça traz consigo um peso indescritível. Prepare-se para explorar a profundidade e o significado por trás das 7 taças da ira de Deus. Adiante, adentre conosco nessa jornada apocalíptica. Em primeiro lugar, precisamos desvendar o significado das taças da ira de Deus, para então desvendar o que cada uma delas revelará ao mundo no fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse, o apóstolo João narra a visão angustiante dos 7 anjos com as taças da ira de Deus. Nesse relato, a Bíblia revela o juízo divino, provocado pela rebeldia e a dureza do coração humano. Antes do desencadeamento das taças da ira, Deus orientava os pecadores, alertando sobre seus desvios e oferecendo oportunidades de arrependimento. Este é o momento das 7 trombetas soar. No entanto, quando tais avisos são ignorados, o Senhor inicia o derramamento de sua ira. Surgem dúvidas sobre as 7 trombetas e taças. Em essência, as trombetas anunciam o juízo final de Deus, enquanto as taças o executam. Por exemplo, nas trombetas, a destruição afeta 1/3 da terra, dos mares, dos rios, do sol e da humanidade. Nas taças, a devastação atinge tudo e todos. No início do capítulo 15, João descreve a visão do anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que culminarão em sua ira sobre a terra. Em seguida, ele alude a um mar de vidro, onde os fiéis, que não se curvam ao Anticristo, entoam louvores ao Criador. Estes estão resguardados do cataclismo das taças. São os vencedores sobre a besta, sua imagem e o número de seu nome, adorando a Deus com cânticos de Moisés e do Cordeiro. O cântico de Moisés ecoa o capítulo 15 do Êxodo, narrando a libertação de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. O cântico do Cordeiro evoca a obra redentora de Cristo na cruz, sua agonia e triunfo. Contemplemos, então, como ressoará esta melodia. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso revela que, assim como os israelitas se libertaram da escravidão do Egito, os santos também serão libertos da opressão deste mundo pecaminoso, castigado pelas pragas divinas. O cântico é crucial para compreendermos o motivo do juízo iminente. Eles entoam: justos e verdadeiros são os teus caminhos, indicando que nada será injusto dali em diante. A ira de Deus derramada nas 7 taças é justa e reflete a justiça do Senhor. No desenrolar do cântico, uma pergunta intrigante surge: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, há alguém tão ousado que não temerá o poder divino? A resposta, um mistério, desvendar-se-á ao longo deste vídeo enigmático. Nas entrelinhas do Apocalipse, esta passagem revela conexões profundas com os escritos do Antigo Testamento. Para além do cântico de Moisés, as taças guardam semelhanças com algumas das pragas que assolaram o Egito no passado. Imagine o apóstolo João vislumbrando o céu, e o santuário se abre misteriosamente diante dele. Este santuário, uma evocação do tabernáculo erguido por Moisés, abrigava a Arca da Aliança e simbolizava a presença de Deus com o povo de Israel. De repente, 7 anjos emergem vestidos em linho resplandecente, cintos de ouro adornando seus peitos.
Eles lembram os sacerdotes do Antigo Testamento, mediadores entre Deus e a humanidade, insinuando que esses anjos são portadores da ira divina. Então o santuário se envolve em fumaça, e sua entrada é vedada até que as 7 pragas sejam consumadas. É como se a glória de Deus ocupasse novamente seu lugar, negando acesso a todos. No despejar das taças, não há mais lugar para o arrependimento. A ira de Deus avança implacável, até que seus propósitos sejam alcançados. Aqui, o santuário se fecha, selando todos fora da misericórdia do Pai. No capítulo 16 do livro de Apocalipse, adentramos ao derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembrem-se, elas recairão somente sobre aqueles que serviram ao Anticristo. Os santos, como delineado no capítulo 15, serão protegidos, entoando louvores ao Senhor. Enquanto isso, a Igreja de Cristo pairará ao lado dele nos céus, ansiando por sua volta à terra, onde estabelecerá o seu governo de 1000 anos. Então, vamos conhecer as 7 taças, a primeira taça. O que o apóstolo João revelou. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A primeira taça será derramada sobre a terra, e todos os marcados pela besta, entregando-se ao Anticristo, sofrerão feridas lancinantes, impossíveis de curar. João retrata a agonia dos desamparados, um tormento terrível e profundo. Enquanto isso, na segunda taça encontramos: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. A segunda taça se derramará sobre o mar, transformando-o em sangue, extinguindo toda a vida que ali existia. Enquanto nas trombetas apenas 1/3 do mar foi afetado, aqui ele é completamente atingido. Isso revela a devastação da natureza diante do juízo e da grandiosidade de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento desta taça, ocorrerá algo terrível que, sem dúvida, instilará temor em todos os que optaram por não seguir os desígnios do Senhor. Vejamos o que está escrito. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos seus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa taça se derramará nos rios e nas fontes das águas, transformando-as em sangue. Observe que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do passado terão de beber dessa água tornada em sangue. Isso revela a justiça do julgamento de Deus. Se você ler Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, testemunhará que na abertura do 5º selo, os mártires que morreram por sua fé clamaram pela justiça divina contra seus assassinos. Agora, no derramamento da terceira taça, Deus atende às suas preces e se vinga daqueles que tiraram suas vidas. Por isso, no versículo 7, o anjo entoa: o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O derramamento da quarta taça. O juízo de Deus sobre os ímpios começará a se intensificar. Vamos desvendar o que está escrito. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. A quarta taça se derramará sobre o sol, e os homens serão queimados com um calor intenso. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora serão castigados por isso. Desprezaram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar. Agora todos sentirão o calor ardente que ele lançará sobre a terra. Mas não para por aí. Essa passagem ainda revela que, mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependerão. Ao invés de glorificar o seu nome e implorar por sua misericórdia, blasfemarão contra Deus. Você recorda da pergunta feita no Cântico dos Santos, registrado no capítulo 15, mencionado no início deste vídeo?
No cântico eles indagam: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? E eis aqui a resposta: o homem estará tão imerso em sua perversidade que, mesmo diante do castigo, blasfemará contra o Deus Todo-Poderoso. A quinta taça da ira de Deus será derramada diretamente contra Satanás. Vamos descobrir o que está escrito. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Vemos nesta passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta, o centro do governo do anticristo. Quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso e as pessoas se desesperarão. Elas se sentirão abandonadas, pois o líder que tanto admiravam será humilhado pelo Senhor. No entanto, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus. Em vez de se arrependerem de suas obras malignas, morderão a língua de dor, mas encontrarão forças para declararem que são inimigos de Deus. A sexta taça do derramamento da ira de Deus descreve o Armagedon, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirão para tentar derrotar Israel. Veja o que está escrito. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado o Armagedon. O significado da palavra Armagedon é montanha de Megido, que fica na região de Israel, onde a batalha final entre Jesus e Satanás será travada. A Bíblia desvela que das bocas do dragão, da besta e do falso profeta brotarão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para enfrentarem os judeus em Jerusalém, tramando a destruição do povo eleito e obstruindo o retorno de Cristo. Neste ápice da grande tribulação, a Bíblia profetiza que, se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus sucumbiria. É o instante em que Cristo surgirá como ladrão na noite para resgatar seu rebanho e aniquilar o anticristo com o sopro divino. Interessante notar que essa taça da ira de Deus evoca um relato do Antigo Testamento, nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. O povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo rei Jabim, sem forças para resistir ao avassalador exército. Mas Deus, por meio de Débora, prometeu entregar os inimigos nas mãos de Israel. A batalha ecoa em Megido, o mesmo cenário do derramamento da sexta taça, onde o inimigo foi subjugado pelo Senhor. Assim será quando Cristo triunfar sobre o anticristo com o sopro de sua boca. A sétima taça. A última taça revela a cena de maior terror da história da humanidade, o temido juízo final. Vejamos o que a Bíblia nos revela. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: "Está feito." Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. João escutou uma voz emergindo do santuário, proferindo: "Está feito." Era o próprio Deus, anunciando o término da sua ira sobre a terra. O mundo então recebe a taça com o vinho do furor divino, mencionado em Apocalipse, capítulo 14. Logo após, a grande Babilônia é despedaçada e o império do anticristo é destruído. Cidades e nações são arruinadas
ilhas se deslocam, montanhas desaparecem e pedras enormes caem do céu sobre aqueles que não serviram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Portanto, caros amigos e amigas, aproveitemos a oportunidade que Deus nos concede para nos arrependermos de nossos pecados e aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Somente assim estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Gostou do vídeo? Nos ajude curtindo e deixando um comentário. Respondemos a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você sempre será notificado quando uma nova produção sair. Que a paz de Deus esteja com você. Muito obrigado pela companhia e até breve.